Vamos ver se a gente consegue voltar aqui. É, Acabou minha bateria aqui. Nós estávamos numa conversa muito boa. Vamos ver se o Edson volta lá na conversa. Ver se ele aparece aí. Edson, se tu aparecer aí, a gente volta na conversar aqui. Tem até pergunta aqui de alguns irmãos. Vamos ver se a gente consegue. Ó, aqui. Vamos ver, Edson, te mandei convite. Vê se tu me aceita aí. Edson, já te mandei convite. Consegue aceitar aí ou não? Caiu meu. Vamos ver se ele. Deixa teu celular na vertical. Nós estava conversando aqui sobre desigrejados, né? Ô Edson, vê se teu celular tá na vertical aí. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Aprovado. Adicionar, vamos ver. Tá aparecendo um negócio aqui que não tinha aparecido. Edson, eu acho que teu celular não tá na vertical aí. Agora apareceu. Ó, caiu caiu aqui. Tá, mas vamos lá. Recomeçando. Tá me ouvindo bem ou não? Estou ouvindo bem. Tô levantando aqui, vou colocar no áudio aqui. Ah, a nossa conversa tava. Então fala para mim te ouvir aí. Tá me ouvindo, André? Eu agora te ouço, antes não. Ou deve ser o fone. Então, assim, ó, vamos continuar aqui eh, falando sobre desigrejado. O irmão Alex, ele perguntou, irmãos, me explica aos Salmos quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tu quer responder ou não? Ou- Não, pode ser, André. Vou dar minha concepção. O que acontece? Existe a união de congregação entre irmãos, e isso eu acho saudável, tá? Nós já podemos, isso já nos leva, nos remete a como é que pode se comportar uma igreja fora do sistema denominacional. Então, existe esse tipo de união. No momento está difícil a gente se congregar na casa de um, de outro, na garagem de um, na garagem de outro, até pela pandemia e pelas restrições sanitárias que nós temos. Então a gente tem que evitar um pouco isso. Mas fora do sistema denominacional é possível fazer esse tipo de congregação. Se combina irmãos de fé em Cristo, quem tem uma casa um pouquinho maior, se é dois, três, pode ser numa qualquer casa. Se porventura
o número de irmãos começar a ficar maior, pô, quem tem uma garagem grande, bota umas mesinhas, bote umas cadeiras. Se morarem, por exemplo, em uma cidade maior em que o número de congregados hipoteticamente fique grande, pode se reunir e alugar um pequeno espaço, isso aí vai depender de cada um. Vai se formar ali uma assembleia de congregados somente ao nome de Cristo. É muito importante que lá na frente da garagem, onde esses irmãos vão se reunir, não vai ter plaquinha, não vai ter nada, não vai ter CNPJ, não vai ter um pastor que dá todas as ordens, as ovelhas obedecem. Ali vai ser uma assembleia, uma congregação de irmãos, onde todos terão o mesmo poder de decisão, onde as decisões serão tomadas juntas e guiadas pelo Espírito Santo. A outra maneira também de congregar, o André, é através do Espírito Santo. Se eu faço parte do corpo de Cristo, tu fazes e outros fazem, existe uma união entre nós, que é o Espírito Santo. Embora geograficamente eu esteja longe de ti e de outros que estão agora nos assistindo, eu estou congregado e eles estão ao mesmo Espírito Santo, ao mesmo Cristo. Então, na verdade, se nós temos o mesmo credo, nós estamos também com a união espiritual também. Eu acho que existem esses dois tipos de uniões possíveis. Eu creio, o irmão Carlos botou aqui, também não gosto da palavra desigrejado, né? Mas assim, ó, a gente, primeiro que a citação do irmão é de Salmos, né? Não que a gente desqualifique Salmos, mas Salmos é um livro poético, ele não é tão doutrinário, né? Ele é Sim, principalmente sim. um livro mais judeu, mais para os judeus e dentro de um contexto de templo, de nação, etc. Mas, né, eu acho que a gente não pode cometer o erro de limitar o congregar, o reunir-se a um espaço físico. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Segundo, creio que a gente não pode também estabelecer isso exclusivamente a um sistema denominacional. Porque, como eu falei hoje à tarde, não é? Ali, quando a igreja é inaugurada em Atos, até o ano 300 e pouco, deixa eu ver aqui que eu deixei salvo, até 379, a igreja ali, ela tem uma guerra, ela tem um problema, principalmente com os judeus, de início, tá? Em Atos. Depois ela vai ter alguns problemas com o catolicismo romano, não é? Essa vai ser a guerra ali. Então, o que acontece? E também com os imperadores. Essa vai ser o grande problema. Nesse período, não existe denominação. Nesse período, principalmente depois do ano 70, no ano 70, o templo que Salomão construiu é destruído. Então, a igreja começa a estar se reunindo nas casas, no período das perseguições, em cavernas, escondidos, sem sistema denominacional. Depois, ali em 379 até 1500 depois de Cristo, aí é um período de igreja romana, um período de padres, então não tem nenhum sistema denominacional. Então, historicamente, primeiro, biblicamente, segundo, historicamente, você não precisa fazer parte de um sistema denominacional para estar no corpo de Cristo. Não há esta necessidade, seja ela bíblica, seja ela espiritual e seja ela histórica, ok? E na história do Brasil e na história do mundo, depois da Reforma Protestante, depois da separação dos protestantes da Igreja Católica, você vai ver que só lá 300 anos depois aparecem uma denominação no Brasil, na Europa
são alguns anos depois, na América, seja Estados Unidos, onde for, também anos, séculos depois. Então, historicamente, biblicamente e espiritualmente, não existe uma necessidade de você fazer parte do sistema denominacional para estar no corpo de Cristo. Exatamente, André. Se tu observares bem, a igreja primitiva, a igreja apostólica, desde o ano 30 lá, que se formou em Atos 2, até Constantino, ela não tem essa necessidade de ter um nome a não ser o nome de Cristo. Tu olha as epístolas, epístolas aos Romanos, a igreja de Cristo em Roma, epístola aos Coríntios, a igreja de Cristo em Corinto, aos Efésios, a igreja de Cristo em Éfeso, a igreja em Filipe, os Filipenses, e assim todas as epístolas, principalmente as paulinas. Então, como é que se dava nome à igreja? Não tinha um nome. A cidade onde os irmãos em Cristo estavam reunidos, que era o nome. É como hoje eu escrever uma carta para ti, encharqueadas, eu, Edson, me dirijo à igreja dos irmãos em Cristo encharqueadas. Ou tu me dirigires uma carta, uma epístola, à igreja dos irmãos em Cristo em Xangri-Lá. Então as pessoas confundem isso. Não tinha um nome, o nome era somente Cristo. Tinha uma identificação geográfica da cidade, assim que Paulo escreveu as epístolas. Então, isso aí é uma coisa também que é importante. Não tinha nome, não tinha denominação, não tinha nada disso aí. E o segundo ponto também, André, assim, outro ponto, só complementando o raciocínio, eu acho, uma visão minha, mas eu acho que é uma visão segundo a palavra mesmo, muitas das denominações também, André, elas têm duas preocupações, eu acho. Uma, se ela é bem intencionada, e eu acredito que dentro das denominações tem muitas pessoas boas, de uma fé muito maior que a minha, inclusive, de uma fé inabalável, pessoas com Cristo no coração. Mas elas dividem a atenção a Cristo com outra preocupação, que é manter a sua denominação funcionando, perpetuar-se. Ela vai sempre dividir. Então, às vezes, em nome dessa preocupação de perpetuar a própria organização, o próprio CNPJ da denominação, ela às vezes atravessa, às vezes passa por cima de ensinamentos bíblicos, porque ela tem medo de se ensinar, às vezes, um evangelho correto, muitas vezes são contra os dogmas que ela tem. Vamos pegar aí, eu não vou dar um exemplo, mas tem muitas denominações, os adventistas, tá? Vamos falar o nome. Eles são legalistas, extremamente legalistas. Um exemplo, podia dar outros. Eles se apegam aos sábados, se apegam às leis, e na palavra de Deus está, assim, joga na nossa cara de forma cristalina, límpida, sem dúvida nenhuma. Pela graça sois salvos por meio da fé. Lá está em Efésios 2, 8, 9. Isso não vem de nós, de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Agora eu imagino, André, como uma denominação como essa, quando pega a palavra na mão e lê isso, o que ele faz? Ele esconde do seu membro para não dizer que não é o sábado que salva, não é a lei, é Cristo. Então, eu acho que aí, eu acho que Cristo não gostaria de ver o seu nome dividido, dando atenção para outras coisas. Então, eu acho que tem esses dois fatores. Eu primeiro falei dos nomes, que não tinham, e tu mesmo falaste também, não tinham nomes. E o segundo, a denominação, seja qual for, ela vai sempre dividir a atenção entre Cristo e se manter, e progredir e prosperar. Isso, pelo menos, é uma visão que eu tenho, e a palavra, às vezes, também corrobora isso. Né? Apesar de eu ter só 38 anos, às vezes eu me sinto velho, às vezes eu me sinto novo. Tá novinho aí, eu com 52, hein? E tu sabe que a minha vida toda dentro do sistema denominacional. E nós não estamos aqui fazendo uma live contra o sistema denominacional. Não, nenhuma hipótese. É aquilo que alguns dias eu vi alguém escrevendo e me chamou a atenção. E ele dizia mais ou menos isso. Ele disse: eu não escrevo, faço as coisas para combater A, B ou C,
mas simplesmente porque muitas vezes as pessoas podem ter um entendimento igual, que é um entendimento bíblico, que é um entendimento maduro, mas ele ainda não ouviu alguém defendendo o mesmo que ele defende. Então, ele pode estar certo, mas como não vê outras pessoas falando a mesma coisa, ele pode pensar que está errado. Então, quando a gente faz uma live dessa, a gente está fazendo para fortalecer a fé daqueles que já entenderam, que já amadureceram, aqueles que estão nessa dúvida, não é? Dentro das suas denominações, muitas vezes são humilhados, muitas vezes são desqualificados. Meu Deus, dava para falar muita coisa aqui. Porque se por um lado se diz assim, essas pessoas saíram do sistema porque são feridos, porque são. É sempre a mesma história. Por outro lado, eles não dizem muitas vezes que sim, algumas pessoas saíram porque foram feridas. Algumas pessoas saíram porque foram infantis. Muitos saíram também porque cansaram de ser enganados. Muitos saíram porque tiveram um entendimento sobre algum assunto, conversaram com o pastor da congregação e o pastor ou excluiu, o pastor chamou ele de rebelde. Então, nós estamos fazendo esse tipo de live para aquelas pessoas que tiveram a revelação do Senhor, que têm um entendimento bíblico, que têm um entendimento espiritual, que têm um entendimento histórico, e dizer para elas que fora do sistema denominacional existe salvação, que fora do sistema denominacional, pesando os prós e contra, eu digo hoje, para quem esteve 38 anos dentro do sistema denominacional, que é melhor. Porque quando você entende que isso aqui não é uma necessidade, você não precisa disso, você se livra de muitas coisas. Você se livra de picuinhas, você se livra do irmãozinho que não gosta disso, do irmãozinho que não gosta daquilo outro, sabe? E aqui nós poderíamos ficar horas dizendo do que acontece dentro do sistema denominacional que não é necessário, que não vale a pena, que não ajuda. E aqui um detalhe. Aqui tem um detalhe que muitas vezes eu vejo, inclusive, uns caras assim, estudiosos da palavra. Mas se você sair da igreja, como é que você vai amadurecer? A gente precisa entender que Deus vai usar três meios, três grupos, três Desculpa te situações. interromper. Aqui amadurece muito, viu? Oh, claro, claro. Agora, nessa questão de próximo, não é? O que acontece? Tem a vida da igreja, mas tem a sua família e tem também o seu trabalho. No seu trabalho você vai lidar com cristãos e não cristãos, com ímpios ou não ímpios, maduros, chatos, queridos. Deus vai usar esse meio para que você também amadureça. Então eu não posso limitar uma maturidade espiritual a uma denominação. Tá me entendendo? Então, existem outros meios, outros grupos, outros grupos que Deus vai usar também. Agora, é uma questão de entendimento, é uma questão de maturidade. O que eu entendo, por que eu entendo que surgiram, né, os sistemas denominacionais? De início, eu entendo que eles surgiram para fazer diferença da Igreja Católica. Então, talvez aí tenha até então um início sadio, entre aspas. Mas, como não tem a bênção de Deus, como não tem a graça de Deus, como não tem a aprovação de Deus, cedo ou tarde vai acabar se perdendo. Exatamente. Só complementando esse último raciocínio, dentro dessas denominações
Existem indivíduos que fazem parte do corpo de Cristo, o verdadeiro. A organização em si não se sabe. Ela é humana, ela tem um nome humano. Dentro de pessoas tem, dentro das denominações, tem pessoas salvas e não salvas. Inclusive, esses dias, André, eu já falei isso em 2 lives que eu fiz, aí faz uns 20 dias atrás. Eu sigo nas redes sociais alguns grupos evangélicos, de leitura de Bíblia e tal. E aí, no meio da pandemia, agora, acho que uns 15 dias atrás, um irmãozinho colocou assim: Satanás está agindo no mundo, Satanás está fechando os templos e agora não podemos mais congregar e Satanás vai tentar dominar o mundo. Aí eu nem li todo, eu não consegui ler todo, né? Eu pensei assim, mas como esse irmão, ou quer dizer, se o templo lá, o templo da esquina fechar, eu não sou mais a igreja de Cristo, eu não sou mais o corpo de Cristo. Então, assim, muitas dessas dominações oprimem os seus membros com os ensinamentos que eles ficam inseguros. E o evangelho é para trazer segurança, não é para trazer insegurança. E o próprio Senhor Jesus nos fala lá, na mulher samaritana, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus diz à mulher samaritana: mas a hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura assim os que assim adorem, em espírito e verdade. Ele mesmo diz: não é no monte, não é mais no templo que adorarão. Isso está em João 4, 21, 24. Em espírito e verdade. O Senhor, antes da formação da igreja dele, ele já dava prenúncio: virá o tempo em que não me adorarão mais no monte, no templo de Salomão, não, ou qualquer outro templo. É em espírito e em verdade. Isso que a gente tem que assimilar e tentar que outros irmãos assimilem. Nós adoramos em espírito e verdade. As denominações, o prédio é tijolo, barro, viga e uma placa na frente. Pelo menos eu penso assim. Tu sabe que eu poderia falar muita coisa. Eu só não falo, primeiro, porque eu tenho família, tá? Segundo, porque eu quero preservar a minha vida, tá? Terceiro, que eu teria que provar com o advogado tudo aquilo que eu falasse aqui. Então, ou aqui, ou daquilo que eu vi dentro do sistema denominacional. Mas eu sempre, às vezes, faço a mesma ideia. Eu preguei um exemplo 10 horas da noite dentro da denominação. Os irmãos, o pastor, o reverendo, o apóstolo, o bispo disse: meu Deus, ele é homem de Deus, e toda aquela coisa, quando ele prega, o fogo cai, todas essas coisas. Meia-noite eu ligo para o presidente da denominação e digo: olha, eu estou fora do sistema denominacional, ok? Estou fora do sistema denominacional e agora eu quero servir o Senhor somente em espírito e em verdade. Meia-noite e 10, anticristo, falso profeta, filho do cão, inimigo do evangelho, simplesmente porque eu saí do sistema denominacional. Eu estou te dizendo isso para não citar nomes de pessoas que no domingo à noite, desculpa, domingo à noite, eu estou te dizendo isso diante de Deus. E eu te digo isso com muita tristeza. Eu te digo isso com muita tristeza. De pessoas que estavam no domingo à noite, cantando, dançando, saíram dali do culto, falaram com seu líder, com seu pastor, sabe lá quem for, o reverendo, o bispo, arcebispo, apóstolo, arcanjo, e saíram e disseram: eu não vou fazer mais parte dessa congregação. Ah, era carnal. Ah, era menino. Ah, era infantil. Para aí. Só porque saiu. Mas há 5, 10 minutos atrás, era o ungido do Senhor, era ungida do Senhor. Muitas vezes eu cansei de ouvir isso de amigos meus que já me bloquearam em Facebook, já me bloquearam, pessoas que eu considerava.
Pessoa que eu amo, são pessoas que eu tenho ela no meu coração, que, que, que me disseram, não te junta muito com fulano, com ciclano, porque... E me deram vários... Eu digo, mas ontem à noite ele estava aí dizimando. Ontem à noite ele estava aí ofertando e ele prestava. Agora, só porque saiu do sistema denominacional, não é mais irmão, não é mais membro do corpo de Cristo. Mas é carnal. Quer dizer, virou carnal da meia-noite em diante? Não era carnal há 10 horas atrás? Então, são coisas que tu começa a ouvir, tu começa a ver, e, tu, e, e não dá. Não, aqui estava aparecendo um irmão que ele que ele colocou, que ele colocou na, 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 num comentário dele, ele colocou assim, que ontem era dia do pastor. E ele perguntou quem inventou esse dia do pastor. Aí uma irmã lá, porque ele não faz parte do sistema denominacional, uma irmã lá entrou rasgando, sabe? Sendo mais educada, sabe? Mais educada. Aí tu pensa assim, o errado, o sem sistema denominacional é educado. O com sistema denominacional é mais educado. O sem sistema denominacional é maduro. E o com sistema denominacional não é maduro. Não estou generalizando, estou só dando esse exemplo. Aí a pessoa está dizendo assim, ó, vocês estão desviados. Vocês têm que vir aqui para dentro da nossa denominação, aqui para dentro da nossa igreja, para vocês amadurecerem. Sabe, são coisas assim que, sinceramente, eu fico eh, ah, sem. Tem explicação, mas eu quero evitar certas explicações. Olha, André, em Efésios 4, do 2 ao 6, olha aqui, às vezes eu mesmo me choco com a verdade translúcida que a palavra nos traz, como ela é cristalina, como ela é simples. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Isso é Efésios 4, do 2 ao 6. Não tem como traduzir, não precisa conhecimento teológico nem nada. Aí, trazendo isso para esse versículo para nossa situação hoje. Se eu sair na esquina aqui da minha casa e caminhar 4 quadras, eu vou ver 4 denominações. Será que nós, como pobres mortais, será que o Senhor Jesus gostaria de ver essa divisão do corpo dele? E todas dentro dela, as aias vão pregar que ali é o lugar correto, a outra vai pregar que lá é o lugar correto, da outra esquina vai pregar. E aqui, como é que fica esse versículo? Um só corpo. Então, nós chegamos à conclusão clara que é uma divisão humana. Ela não veio da doutrina dos apóstolos, ela não tem os evangelhos. Tu abriste e disseste lá, tu fez uma breve história da igreja, a doutrina dos apóstolos, Cristo, os evangelistas, os discípulos dos discípulos, os patriarcas da igreja, em nenhum momento pregaram essa divisão. Isso só nos leva a crer que é uma invenção humana. A plaquinha na frente é uma invenção humana. Ali dentro tem pessoas maravilhosas e pessoas salvas em Cristo e de um coração que transborda o evangelho. Mas a organização, o CNPJ, não é bíblico. Repetindo, não é bíblico. E mais, que aí eu vou te dizer assim, ó, nós temos a minha experiência, tá? A minha experiência, para quem talvez não me conheça, eu conheço a igreja do Rio Grande do Sul, a igreja em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Uruguai, Colômbia e aqui no Brasil. Eu fiz parte em toda a minha vida cristã, de 3 denominações fora que eu criei.
Preguei em congressos, preguei em convenção, preguei. Tá? Então o que acontece assim, ó, eu não tenho medo de errar isso. Não tenho medo de errar o que eu vou dizer. E, o sistema denominacional, ele, ele pode causar bens, um bem para a sociedade em que sentido? O camarada que era assassino vai para dentro da igreja, para de matar. O cara que adulterava, né, vai para dentro do sistema denominacional, para de adulterar. Não estou dizendo que não tem adultério, porque tem, não estou dizendo, tem de tudo. Se a gente entrar no YouTube, aí a gente vai ver cada coisa assim que eu quero, oh, só o sangue de Jesus. Tá, mas assim, ó, mas para a igreja de Cristo, ela causa mais dano, muito mais dano do que soluções. Ela causa mais problemas, ela causa mais feridas, porque a regeneração do espírito, a salvação, é uma obra monergista, é uma obra exclusiva de Deus. Ele que nos salva, ele que nos regenera, ele que nos dá uma vida. Mas na esfera da transformação, da renovação, existe a participação humana. Então, é o que eu chamo de santificação posicional e santificação disposicional. Quer dizer, uma coisa é eu ser um judeu dentro de Jerusalém, debaixo do governo divino. Outra coisa é eu ser um judeu dentro de Babilônia. Estão me entendendo? Então, uma coisa como disse o próprio Jesus disse, se você colocar o ouro dentro do templo, o ouro é santificado por causa do templo. Então, quer dizer, a atmosfera, o ambiente, a realidade externa tem o poder de me influenciar. Então, quando eu vou para dentro de um sistema denominacional, que na sua grande maioria predominante no Brasil não é bíblico, aí já era, meu amigo. Aí a coisa vai ficar feia. Eu te dei até um exemplo numa ligação que a gente fez aí, mas eu vou botar aqui na live para te ver quanto desvia, e às vezes são umas coisas grotescas, né? Que a denominação que eu pertencia, ela tem como dogma dela mesmo, não usar barba, bababá, paletó e gravata, e não pode beber nada de álcool, zero. Vai falando aí que eu vou Aí, aumentar a iluminação aqui para mim. aí o que acontece? Os líderes, o pastor, as pessoas que, que pregam lá, pregavam para a gente que na época de Jesus não se tomava vinho. Era apenas um suco de uva, já te dei esse exemplo, vou dar de novo, né? É apenas um suco de uva que ficava guardado. Então aí ele acabou de desafiar a química, porque o suco de uva, depois do primeiro e segundo dia, ele vai fermentar e vai virar vinho, inevitavelmente. E eles disseram, eles guardavam lá, mas não era vinho, é um suco de uva diferente um pouquinho. Ou seja, dão uma desculpa grotesca para que o evangelho se enquadre, que ele desvie em direção ao dogma deles, denominação humana. E isso aí é nocivo, tu mesmo falaste. Como eu falei lá no início, André, eles vão estar sempre divididos a atenção entre o evangelho de Cristo e os interesses de manter os dogmas deles, de se perpetuar. Poderíamos fazer uma live outro dia, eu sei que tu já fez várias, eu ainda não fiz nenhuma específica. É o caso do dízimo. Dízimo não é bíblico, não tem embasamento bíblico. Imagina se eles vão pregar isso para alguém que não tem, o dízimo não é bíblico. Nossa, eles moram as paredes do templo, né? Então, isso eu quero dizer. Eu já falei anteriormente nessa mesma live, vou repetir, eles vão estar sempre divididos. Um olho para o evangelho, talvez até com o coração bom, outro olho para o pastor presidente, para o pastor regional, para apresentar bons resultados para a liderança. É isso. Tu sabe que eu já ouvi diante de Deus, Deus é minha testemunha nisso.
pessoa já me disse assim, André, eu creio que isso que tu tá falando, não tudo, né? Mas em algumas coisas é verdade. Mas a minha igreja, mas o meu pastor. Então, essa é a minha preocupação, sabe? Nós não estamos aqui. O que eu tento fazer nas lives, é que as pessoas peguem a palavra de Deus e vejam se aquilo que eu estou falando está errado ou está certo. Então, não é uma questão de eu seguir esse pastor, aquele pastor, de eu seguir a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, o que acontece? Se algum irmão de outra congregação ou de nenhuma denominação está falando algo que é bíblico, eu tenho que concordar com isso, não é? Aí vai ter outros, vai se desdobrar outras coisas. Mas muitas vezes eu já ouvi esse tipo de situação das pessoas me disserem, eu não posso fazer nada, a minha igreja crê isso, meu pastor diz aquilo. Então, isso é muito triste e é muito ruim para o corpo de Cristo. Há uns dias atrás aí eu me deparei com um amigo meu, ele começou, eu vou lá na igreja do pastor fulano lá, pastor fulano sai fogo da boca dele, das mãos, é puro fogo, é pura bênção, é um ungido de Deus. O pastor, ele não falou de Cristo, falou do pastor. Aí eu vi que nunca eu ia conseguir persuadi-lo a não meio que idolatrar o pastor dele. Aí eu perguntei, esse pastor, a quem ele segue? Quem é o pastor dele? Não, o pastor dele é o nosso Senhor Cristo. Pois é, meu amigo, tu tá usando um atravessador. Tu vai ali o pastor que te leva a Cristo. Eu prefiro eu ir direto. Meu caminho é eu e Cristo. Sem atravessador. É claro. Então, eu também entendo, sabe, Edson, que talvez isso às vezes a gente pode com certeza cometer isso, não é? E por isso que eu comecei esta live dizendo isso. Pior do que não conhecer uma verdade é conhecê-la de forma errada, ok? Então, para aquelas pessoas que vão assistir, estão assistindo, que não fazem parte de nenhum sistema denominacional, que entendem que não precisa fazer parte disso, que conseguem ter uma vida devocional, uma vida de amor, uma vida de amor pela sua família, pelos seus vizinhos, pelos seus familiares, pelo seu patrão, pelo seu empregado, que são testemunho do Senhor e que hoje desfrutam, sabe? Desfrutam. Eu não tenho problema de lidar com irmãos mais maduros ou mais carnais ou mais. O meu problema não é esse. O meu problema é lidar, e foi lidar muitas vezes, com líderes que entre a denominação e a igreja, eles vão ficar com a denominação. É, E daí várias outras coisas. isso que entristece. Claro. Então, que a gente. O que eu estou tentando nesses últimos anos, por meio das lives, por meio das pregações, dizer para essas pessoas que não precisa fazer parte de uma denominação para ser salvo. Que você não precisa de um sistema denominacional eh, para, eh, para ter algum tipo de reunião, algum tipo de comunhão. Que você não precisa de um líder espiritual, porque somos todos sacerdotes. Que você pode ter comunhão com os irmãos, a princípio, pelo Espírito. E que essa comunhão não está limitada a um culto de domingo à noite, de segunda à noite, de quarta à noite, culto disso, culto daquilo, não. Aonde estiverem dois ou mais, ou três, na rua, na praça, na calçada, no avião, aonde for, você pode ali ter um tempo de comunhão. E aí eu uso as palavras de Davi, ele disse: um dia na tua casa vale mais do que 1.000 dias, 1.000 anos fora dele. Um, alguns minutos
alguns segundos, sabe? Hoje agora está se falando muito sobre e não vamos entrar nesse tema, só quero dar um exemplo. Se a Santa Ceia pode ser virtual, pode ser não sei o quê. Quando você vai na história da igreja, os irmãos que ficavam meses, anos sem tomar o que, né, muitos chamam da Santa Ceia. Então, essas coisas viraram rituais, essas coisas tornaram-se mecânica. Então, se eventualmente eu tiver um tempo de comunhão com o irmão, eu já tive aqui em lives, já tive por telefone, por WhatsApp, por vídeo, minutos de comunhão que valeram mais do que 30, 20 congressos de homem, congresso de mulher, congresso disso, congresso daquilo. O evangelho é simples. Não é mais no monte e não é mais no templo. É em espírito e em verdade. Exatamente, André. Assim, acho que a gente pode também se dirigir para o final, já é 9h20, né? Com certeza faremos outras lives conjuntas Vamos aí. fazer. Eu disse para minha esposa que ia durar só meia hora, já está 1h30. Mas assim, eu da minha parte, sim, eu queria para eu concluir, André, eu deixo a conclusão mesmo para ti, a última parte mesmo. Eu só queria deixar assim para quem nos assistiu, quem vai nos assistir, eu vou colocar o meu vídeo lá no YouTube também, fica lá. Assim, ó, eu ou você que está assistindo, ou qualquer outra pessoa que vai assistir, no momento em que nós dobramos o joelho no nosso quarto, oramos a Deus, nós somos igreja. No momento que eu chego na esquina, tem um irmão necessitado de alimento ou de uma roupa, eu sou igreja. No momento que tem um irmão oprimido, com dificuldades, preso a drogas, eu vou lá e eu falo 30 segundos de Cristo para ele, eu sou igreja. Então, a igreja, nós somos igreja a todo momento, ou melhor, nós temos oportunidade de ser a igreja de Cristo a todo momento, a todo momento. Se ele está no nosso coração, e deveria estar, nós somos igreja, acordamos e dormimos sendo igreja, sendo corpo de Cristo. Então, é isso que eu acho que a gente tem que deixar claro. Eu, pelo menos, tento deixar claro essa definição do que é a igreja de Cristo, do que é ser congregado a Cristo. Com Vamos, essa eu me vamos, despeço aí, André. Agora deixa para ti concluir. vamos ter outras lives, vamos conversar, porque esse é um assunto que você não define ele, você não alcança todas as dúvidas, as questões em uma hora. Isso aqui é conversa para dias. E, e eu vou finalizar, porque essa muitas vezes é uma das acusações. E se diz assim, ó, não tem como ser igreja sozinho. E eu queria concluir dizendo que nós não estamos sozinhos. Nós estamos no corpo, nós estamos na igreja, nós estamos no Espírito, nós estamos na palavra, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós e nós estamos em Cristo e somos membros uns dos outros, não de um lugar físico, não de uma instituição humana, mas do corpo de Cristo, místico, espiritual, universal, no qual não há distância nem barreira geográfica ou de tempo, ou de horário, ou de lugar. É em espírito e em verdade. Edson, muito obrigado. Obrigado, Vamos, André, também aí. vamos conversar, vamos fazer outra. Podemos abordar o mesmo tema, porque esse é um tema que eu creio ser importante para o corpo de Cristo. Quem quer servir ao Senhor dentro de um sistema denominacional, que faça. Fiquem à vontade. Mas essa live é para aqueles irmãos que às vezes têm uma dúvida, pensam que isso é loucura, que isso é heresia, que isso é apostatar da fé, quando na verdade não é. Um beijão no coração, um abraço para a família e tem peixe aí na tua cidade ou não? Bastante, bastante. É água salgada aí, Xangri-Lá ou não? Sim, é mar, é mar. Eu moro bem pertinho, moro a 100 metros do mar aqui. E é perto da onde? De que outra cidade? Aonde é isso? Que lado é? Do ladinho de, Tramandaí? do ladinho de Capão da Canoa, bem do ladinho. Ô, Capão da Canoa. Eu queria Do Torres, na ladinho, verdade. eu moro bem mais do ladinho ainda de Atlântida. Tá.
verão a gente vai se reunir aí e Oh, aqui comer. tem bastante espaço, tem bastante camas aqui na minha casa, só marcar. Bom, tá feita a bobagem. Um beijão no teu Um coração, um abraço para abraço pra todos, tua para ti, família. André, aí, para as pessoas que assistiram a live, e que Deus guie vocês e que a paz de Cristo A esteja com todos todos nós. nós. E uma boa noite a todos. Paz, paz. Tchau, tchau.